Que hoje você vê o legado, né? Tem os festivais ucranianos, como o Festival Ucraniano, tem a festa do Divino Espírito Santo. E os ucranianos aqui do Rio Grande do Sul fazem essa festa, eu já tive nela. É uma festa que dura dias, com muita comida, com muita dança, com muitos eventos. E a participação da Igreja Católica, que não é a Igreja Católica Apostólica Romana, é a Igreja Católica Ortodoxa, ou a Catedral Ucraniana de João Batista. A Universidade Estadual do Paraná, que é a Unespar, é deles. E ela é uma instituição de ensino superior. E todos os pontos turísticos que eles criaram, como a Igreja Católica Ucraniana, o Museu Ucraniano, Parque Municipal, Cascata do Rio Iguaçu, Fazenda do Café, é tudo deles, cara. Esses caras, gente, essa guerra que está acontecendo lá fora não é uma guerra, isso é um cenário, isso é um teatro. Tanto que eles não querem que você fale da guerra. Como é que pode você não poder falar de uma coisa que está acontecendo? Aí você fala assim, pô, mas tu está inventando, eu nunca ouvi isso. Então vai lá na Prefeitura Municipal de Prudentópolis. Procura a história de Prudentópolis, Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Prudentópolis, uma história de imigração, Editora Universal Federal do Paraná. Pode ler que você vai ver. Pode ver que você vai ver. Gente, a colônia do Iguaçu, que hoje é chamado de Prudentópolis, foi uma colonização estabelecida em 1872. E foi lá que a Ucrânia se empoderou, foi lá que ela substituiu os seus irmãos que viraram judeus, que foi para Israel. Então, os judeus, Askenazi, que precisava de alguém aqui no lugar deles, e quando eles viraram judeus, eles escolhem quem? A Ucrânia. E isso vai deixar a Rússia muito injuriada. Por isso que a Rússia tem essa raiva, esse ódio de Israel. Mas como pode a Rússia odiar tanto Israel se o teu irmão Ucrânia são exatamente os seus irmãos que se encontram lá como Askenazi? Então a colônia do Iguaçu foi uma colonização de 1872, no atual município de Prudentópolis, Paraná. E aqui, gente, eu falo para você de alguns aspectos importantes sobre essas colônias. Só para você ter uma ideia, a região sul do Brasil, as margens do rio Iguaçu, que é onde está localizado o ponte dessa potência. Aí você tem a fundação de 1872 pelo governo imperial brasileiro, e um dos objetivos deles é promover a colonização, promover o desenvolvimento econômico da Ucrânia, da Rússia, da Inglaterra, a partir do Brasil. Ele sabe que república na Europa não funciona. Ele sabe que a república, se ela tiver a sua sede implantada no Oriente, não funciona. E para eles ganhar o Oriente, eles têm que fortalecer a república. E a república não fortalece em lugar nenhum do planeta, a não ser na América, a não ser no Ocidente. Então eles estão promovendo a colonização do Brasil. Porque o Brasil será, a partir de 2025 para frente, o maior centro colonial de todos os tempos. Vamos voltar à era da colonização, que nunca deixou de existir. E essa história de, porque nós temos o Brasil colonial, depois o Brasil imperial, depois o Brasil república, é tudo 6 por meia dúzia, querido. Isso é só uma questão de divisão dentro de um sistema colonizado. O Brasil é colônia desde quando ele foi invadido numa terra de astecas mais incas. O Brasil, ele nunca deixou de ser colônia, ele é colônia até hoje. Ele é colônia até hoje. Só para você ter uma ideia. Tanto que os imigrantes hoje daqui, do sul, é quem? Ucranianos, poloneses, alemães, italianos, polacos. E olha quanta gente da família de Hitler no sul do Brasil, comandando hospital, comandando clínica, comandando mercado. É a turma do Bragança.
E tem gente que está chateado que eu estou dizendo que os Bragança não mandam em tudo. Gente, os Bragança estão em tudo. Eles só mudaram de nome. Eles só tiraram Bragança e botaram Netanyahu, tiraram Bragança, né? Botaram Joe Biden, Silvio Santos. Ele foi só botando o quê? O famoso nome artístico, né? Porque o nome artístico tem uma licença poética para mudar de nome. Eu já diria uma licença histórica, para poder manobrar a história. Quando você pega a contextualização histórica, aí tu vai pegar lá o período da segunda metade do século XIX, tu tem ali a política de colonização. Governo imperial incentivava a imigração europeia no Brasil. Crescimento econômico, colônia, que contribuiu para o desenvolvimento da agricultura e pecuária, foi colonizada. Aí você tem agricultura. Hoje o café, o milho, o feijão, o arroz e outros produtos, eles se industrializaram nesse capitalismo ucraniano. E a Ucrânia, ela esconde ali os portugueses e ingleses, os franceses e espanhóis, porque são irmãos. São tudo irmãos. Eles só usam nome diferente porque viraram uma clã. Aí tu pensa que são povos diferentes. Não, mas a Ucrânia não tem nada a ver com a Inglaterra. Não tem, a Ucrânia está aqui, a Inglaterra está lá. Sim, é verdade. Mas se você pegar a Bíblia, você vai ver que de Jafé só prosperou Javã e Gomer. Não tem uma Europa de várias ramificações a partir de Jafé. O Jafé gerou 7 filhos, mas só 2 se desenvolveram para o progresso de um povo branco gentil, que é Javã e Gomer. Os descendentes de Jafé vêm apenas de 2 linhagens a partir de Gomer e Javã. E aí você vê esse monte de europeu, esse monte de nomes na Europa, aí a gente fica, sabe, recebendo xingamento. Não, porque você está confundindo, porque a Iugoslávia, porque aí a Inglaterra, a Grécia, a pessoa não sabe que Grécia gerou Inglaterra, Inglaterra gerou Portugal, Portugal gerou Estados Unidos, né? Ela não sabe que a Roma gerou França, França gerou Espanha, Espanha gerou Rússia. Eles não sabem disso, o povo está perdido, porque o povo está baseado numa história com ruptura. E uma vez que você rompe uma história, você pensa que o início é o meio. Então, estou vendendo o meio no campo acadêmico, o meio no campo religioso. A gente não junta esse meio com o meio para poder criar uma história só. Aí vira uma loucura, então a verdade passa a ser louca. E os professores não estão dispostos a conversar. Não estão. Gente, a pecuária do Paraná é uma pecuária de gados e ovelha. Eles trocam com outras regiões do Paraná e São Paulo. São Paulo está ligado... Gente, São Paulo e Paraná são os mesmos lugares, é o mesmo território, só dividido em nome. Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro são a mesma estrutura na cadeia das capitanias hereditárias. Eles foram dividindo, porque a ordem da República é dividir para conquistar. Se ele não divide a América em 2, no Tratado de Tordesilhas, eles não teriam prosseguido com a divisão das capitanias hereditárias. Se eles não dividem as capitanias hereditárias em vários estados, eles não teriam conquistado várias divisões de cidade. Se eles não dividem em cidade, não teria os municípios, os bairros. Se eles não dividem os bairros, não podia dar nome à rua. Se não desse nome à rua, não existia localidade. Então é dividir para conquistar. Eles sabem que tudo que é grande pode se perder se não dividir. E eles fazem isso aonde eles vão. Eles botaram o pé na Coreia. Hoje tem Coreia do Sul, Coreia do Norte. Botaram o pé na Alemanha. Teve a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. E o reflexo está aí até hoje. Eles foram para a Lua, dividiram a Lua em 2 países, Rússia e Estados Unidos.